Olá, eu sou Elisa, eu sou psicóloga aqui do ICIA e nós vamos iniciar agora uma série muito especial, a série das mães, né? Então agora no mês de maio de 2025, nós vamos trazer alguns exemplos maternos para representar todas as mães do ICIA, todas as mães parceiras do ICIA, todas as mães trabalhadoras do ICIA, parceiras do ICIA. Então a gente vai trazer hoje aqui uma mãe muito especial, que vai falar um pouquinho sobre a sua maternidade com o paciente aqui no ICIA. Eu sou Gisele, eu tenho 36 anos, sou mãe de Lorenzo. Lorenzo tem 11 anos, é uma criança portadora da síndrome de Down. Fui mãe aos 25 anos, além de Lorenzo eu também tenho Lorena, que tem 6 anos. E a arte do maternar é um desafio, né? Cada dia. Desde quando eu me tornei mãe de Lorenzo, já se tornou um desafio árduo, porque quando Lorenzo nasceu foi quando eu soube que ele é portador da síndrome de Down. E ano passado, no mês de agosto, precisamente, Lorenzo foi diagnosticado com sarcoma maligno sinovial e isso me deixou devastada, né? Porque a partir do momento que a gente conhece histórias, é uma realidade, mas quando bate na nossa porta, é totalmente diferente. E até aqui tem sido um desafio, porque a luta não terminou, a gente ainda continua nesse caminho e diante de tantas coisas que a gente viveu, como eu como mãe dele, né? E ele como uma criança que tem todas as possibilidades que qualquer outro ser humano tem, mas que ele nunca demonstrou fraqueza. Ele sempre foi um menino muito amável, muito alegre, muito sorridente. Ele nunca perdeu o sorriso mediante a tudo que ainda está vivendo, né? Ele rega minha fé. A verdade é essa. Ele tem o poder de me levantar, de regar a minha fé. Quando, por muitas vezes, eu me encontrei cabisbaixa, eu chorei, eu me desesperei. E ele olhava para mim com os olhinhos dele e dizia: mãe, eu tô bem. Não chore não, fique bem, eu tô bem. E ele me levantou por muitas vezes. Então, diante de tudo que a gente vem vivendo, né? Lorenzo fez 7 ciclos de quimioterapia, foram vários internamentos com quadros de neutropenia, ficou em UTI por várias vezes, mas o olhar, né, daqui do ICIA, dos médicos, de Dr. Luiz, de doutora Virgínia, da equipe de psicologia seu, eles de Jenny também, do pessoal da enfermaria, Vilma, Eliane, Josi, Manu, vocês todos têm o poder de nos mostrar além da nossa dor. Porque a dor, quando vem, ela devasta, ela deixa a gente sem possibilidades. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui tão bem acolhida que eu consegui enxergar que além da dor existem saídas, existem possibilidades, existem maneiras da gente transformar aquela nossa dor, da gente pegar ela e dizer: não, eu vou guardar ela no meu bolso, porque tem pessoas piores, tem mães. Hoje mesmo, ainda ontem à noite, eu deitei para dormir e eu pensei: esse ano meu Dia das Mães poderia estar sendo diferente, eu poderia estar enlutada, né? Porque a impossibilidade chegou para mim. Precisamente em janeiro, Lorenzo tinha feito já as 7 quimioterapias e para que o tratamento dele tivesse todo o sucesso, precisava-se da cirurgia. E tudo que Dr. Luiz podia fazer, ele fez. Ele tentou de todas as maneiras, mas eu entendi no dia, quando ele chegou para mim, ele disse assim: Gisele, me prometa que você nunca vai deixar de fazer nada por Lorenzo. Independente do que seja, você não vai deixar de fazer nada por ele. Porque o que se precisava naquele momento era a cirurgia. Por mais que as pessoas digam assim: não, mas hoje vocês estão
nesse momento, né? Vivendo assim, Lourenço está bem, mas porque vocês têm um carro? Não é. Porque ainda que a gente vendesse um carro, que a gente se desfizesse da nossa casa, a gente não tinha a pessoa de dizer assim, essa pessoa vai fazer a cirurgia. Não foi encontrado isso. E quando o doutor Luiz chegou para mim e me falou isso, eu disse, doutor, eu prometo ao senhor, não vou deixar de fazer nada por Lourenço. Mas eu vou continuar pedindo a Deus que Deus levante alguém para fazer a cirurgia de Lourenço. Porque a pessoa que nós tínhamos em mente, né, que o doutor Luiz já tinha esse caminho. O médico chegou e disse que não tinha mais o que ser feito. Era só um tratar de Deus agora e esperar um momento de Deus. E quando eu ouvi isso, doeu muito, muito, muito. Porque nenhuma mãe quer ouvir isso, que vai perder um filho, né? E ainda mais da maneira que eu vejo para meu filho, um menino de 11 anos, cheio de vida, com um caminho todo pela frente. E eu disse, eu não aceito isso. Ainda que a possibilidade venha, mas os meus olhos contemplam um céu que é grande. E nesse céu existe um Deus que é grande e que tudo pode. E eu vou continuar pedindo a Deus que venha essa possibilidade e que Deus levante alguém. E logo em seguida, o doutor Luiz Lourenço ainda estava em quadro de neutropenia, internado na UTI. E o doutor Luiz falou para mim, né, Gisele, vamos continuar pedindo a Deus que Deus levante alguém. E aí, quando foi no sábado, ele falou comigo que Lourenço ia fazer uma tomografia, um exame específico. E após esse exame ser realizado, veio a notícia. O doutor Luiz trouxe a tão esperada notícia. Uma médica chamada doutora Cima, que faz parte do INCA, no Rio de Janeiro, aceitou o caso de Lourenço e nós já estávamos de dia marcado de consulta, que no caso foi dia 19 de fevereiro. Então no dia 18 nós chegamos ao Rio de Janeiro, um mundo, né, diferente do que a gente vive aqui. Lá eu pude ver histórias assim estarrecedoras, porque quando a gente pensa que o pior está diante dos nossos olhos, não está. Um hospital de 11 andares, cada andar é uma dor diferente. Muita criança sofrendo. Uma coisa assim de você dizer, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? E Lourenço fez a cirurgia, foram 7 horas de cirurgia, uma cirurgia cheia de riscos, que podia ter traqueostomia, intubação, sonda nasointeral. E para a glória de Deus, Lourenço não precisou de nada disso. Lourenço saiu dentro do bloco cirúrgico, já acordado, dizendo, cadê minha mãe e meu pai? Então, no meu coração só existe gratidão por tudo que a gente percorreu e ainda está percorrendo, né, que ainda tem um restinho de tratamento. Mas eu jamais vou esquecer quando a doutora saiu do bloco cirúrgico e ela chegou e ela olhou para mim e para meu esposo e disse assim, mãe e pai, toda tumoração foi removida, onde as chances eram mínimas. Então eu tenho plena certeza que Deus se utilizou das mãos daquela médica para fazer o que só Ele podia fazer, como nos foi falado, né, anteriormente. Que só Deus, só Papai do Céu poderia chegar aonde Ele chegou e Ele fez. E Ele mostrou que o nosso Deus é grande, que Ele tudo pode, que Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo, Ele faz milagres. E meu filho é um milagre. Ele está bem, ele continua ainda, tem 3 ciclos de quimioterapia, já fez 1, falta 2. Está fazendo radioterapia também. E uma das coisas que Lourenço falou, a fala dele, eu disse assim para ele, no momento em que a doutora disse, vocês podem entrar no bloco, ele vai dormir, quando ele dormir vocês saem. E quando ele começou com os olhinhos assim fechando, a doutora disse, foi uma parte assim que muito me marcou, quando ela disse, você pode se despedir, mãe dele. E a gente nunca se despedir nunca de um filho. Eu sabia o risco disso, que eu podia deixar Lourenço ali e eu não encontrar mais ele com vida.
E eu deixei ele naquele momento. Beijei ele todinho. Beijei o rosto, beijei o corpinho dele todo. Comecei a chorar e ele olhou pra mim e disse assim: mamãe, não chore não. Fique lá fora com meu pai, que eu vou voltar, mãe, pra ficar com você. Então ele me levantou mais uma vez com o que ele me falou. E assim eu fiz. Eu saí, fiquei esperando e ele saiu bem. A doutora nos passou também que ele poderia ficar com sequelas de um olhinho baixo, de não conseguir mexer, né? Não ter os movimentos como tinha. Mas quando ele tinha 10 horas de pós-cirúrgico, ele estava deitadinho no leito de UTI e já acordado. Ele disse: mãe, olhe para mim. E ele dançou. Então, mais uma vez, ele me mostra que realmente, quando a gente confia, só confiar. E confiar e dizer assim: eu entrego tudo. Não é a gente dizer eu confio, mas ao mesmo tempo eu quero agir. Mas é a gente entregar a Deus e dizer eu confio e que seja feita a sua vontade. E a todo momento, no meu momento de espera fora do bloco cirúrgico, eu dizia assim: Deus, os meus olhos veem o céu e eu sei que o Senhor existe. E enquanto que existe céu e eu conseguir enxergar, eu sei que nesse céu existe um Deus grande que tudo pode e o Senhor vai fazer. E que o Senhor me sustente e o Senhor me segure, porque eu sou humana e eu tenho fragilidades como todo mundo, mas que o Senhor me sustente e eu acredito que o impossível vai ser feito e foi feito. Lourenço está nesse processo ainda de radioterapia e quando ele saiu, ele disse, a gente conversando, eu e ele, eu falei assim para ele: Ló, você sabia que quando a doutora estava tirando o dodói do seu pescoço, Jesus estava segurando sua mão? Ele disse: estava, mãe. Eu vi Jesus. Eu disse: me conte, como foi isso? Ele disse: mãe, ele apareceu para mim, ele tem asas brancas e bem grandes, mamãe. E ele batia assim bem forte as asas. E eu abracei ele e beijei ele. E ele disse assim a mim: Lourenço, você está curado. Então isso me dá a certeza de que quando Deus faz, Ele faz por completo. E que eu vejo meu filho hoje, só um momento de agradecer. Eu olho para ele todos os dias e eu digo: eu tenho um milagre dentro de casa. E é só gratidão a Deus por tudo. Lourenço disse que beijou Deus, né? Foi. E Deus tem beijado você, beijado sua família. E assim como você falou, que Lourenço é uma criança muito amável, mas Lourenço é uma criança muito mais amada, né? Eu costumo dizer que crianças especiais escolhem mães especiais, escolhem famílias especiais, e eu quero dizer isso para você. Você é uma mãe incrível, desde o momento que você entrou aqui no ICIA, que vocês chegaram no ICIA, a gente não só via você, um pai e 2 crianças, a gente sempre viu Deus no meio de sua família. Sua família é muito abençoada. Você é muito abençoada por ser a mãe de Lourenço. Você disse que este Dia das Mães você poderia estar vivendo outras coisas. E você está vivendo hoje milagres. E eu tenho certeza que você poderia passar um Dia das Mães mais tranquila, mas não tão abençoado quanto esse, né? Receber em suas mãos toda a vivência que você tem falado aqui, né? A gente está contando uma historinha em minutos, né? São meses de história, são muitas histórias contadas de Lourenço. E não só você, né? Que família abençoada que vocês têm. E uma das coisas assim que me chama muito a atenção é a sua maternidade, não só ter olhos para Lourenço, que hoje está passando por um momento mais delicado, mas é você conseguir, né, nessa imensidão de coisas que você tem vivido, ser essa mãe incrível para Lourenço e para Lorena. Mas não só uma mãe incrível, você tem conseguido ser uma esposa incrível, uma pessoa incrível. E eu, né,
meu coração de mãe abraça o seu coração nesse momento. E eu gostaria que você pudesse, né, como mãe, representante de tantas outras mães que estão aqui no ICIA, que você pudesse deixar uma mensagem de Dia das Mães. Eu deixo aqui para todas vocês que estão me vendo agora, que ainda que a impossibilidade chegue, mas que vocês continuem acreditando, porque assim como chegou para mim, e eu acreditei, hoje eu estou aqui, vivendo, né, esse momento de milagre com meu filho, onde eu jamais poderia ser a pessoa que desistiria dele, porque enquanto se há vida, se há esperança. E o meu maternar também reflete muito no meu ponto de apoio, que é meu esposo, porque se eu não tivesse a ajuda dele, eu não conseguiria dar conta de tanta coisa e de tanta demanda. Então que vocês continuem firmes, acreditando, porque o Deus que fez na vida de Lorenzo é o Deus que pode fazer na vida de vocês também, na vida dos filhos de vocês. Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Mamãe amou o presente, vice. E ficou tão real. Obrigado. Que A gente lindo! aqui tem que agradecer a vocês. Papai e Nana. Ficou lindo, ficou lindo.